E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Hoje a nossa segunda aula de História para o Enem. Independente do ano que você queira tentar o Enem, você vai encontrar aqui nessa videoaula um estudo completo para você chegar lá em outubro ou novembro, seja lá quando for o Enem, e você se dá muito bem, ok? Na última aula a gente falou sobre a formação do feudalismo na Idade Média e a estrutura feudal, né, como que funcionava, a sociedade ruralizada, né, a questão do clero, da nobreza e dos camponeses, dos servos. Hoje a gente vai falar especificamente de como esse modelo acabou. Se você não acompanhou a primeira aula com correção de exercício, eu deixo o link aqui na descrição para você, tá? Mas hoje a gente vai falar aqui sobre como que terminou, né? Como que acabou o feudalismo, como que a Idade Média viu decretado o seu fim. E justamente é algo que muita gente tem dúvida, muitas pessoas não conseguem entender muito bem como que acaba a Idade Média, como que tem o fim do feudalismo. E eu já vou passar para vocês, logo de cara, primeiro grande macete para se estudar para o Enem, para se estudar história, na verdade, não é Enem não, é para estudar história como um todo. Entender a história como um processo de transformação, entender a história como um processo de transição. O período que a gente vai falar hoje, ele vai do século XI ao século XV, é o período que a gente vai conhecer como Baixa Idade Média. O feudalismo, a Idade Média, na verdade, vai do século V ao XV, e do XI ao XV, esse período final, a gente tem o declínio, né, do feudo, o declínio da Idade Média. E então a gente tem que entender que a história é um processo de transição. A questão é que muitas pessoas pensam, né, quando a gente fala assim que acabou a Idade Média, parece assim que foi, estalou o dedo, e a Idade Média acabou, né? Foi o piscar dos olhos, né? A Idade Média simplesmente acabou, o feudalismo acabou. Porque a gente está vivendo um período mais para frente, a gente está vivendo a Idade Contemporânea e a gente acaba estudando, né? Através de livros, através de filmes, né? De toda uma literatura, e a impressão que às vezes que dá, através das aulas, né, a impressão que dá é que de repente eles quiseram acabar. E não, como eu falei para vocês, é do século XI ao século XV, é um processo lento de transformação da sociedade, tá? Para você que quiser entender bem a história, isso aí é obrigatório para todo mundo, tá? Que precisa entender a história. A história não é estática, né? Nós temos processos de transformação, estamos em constante mutação, né? E a gente vai ver hoje um grande exemplo do século XI ao século XV e continuou depois. Hoje nós estamos vivendo um processo de transformação, tá? Não existe início nem fim, existe uma travessia na história. Isso que é muito importante. Então vamos lá. Como eu havia falado para vocês na aula anterior, aquela pirâmide, né, social que você tem clero, nobreza e camponeses, né, a estrutura feudal, a gente vai começar a falar do declínio da Idade Média principalmente através do clero, através da igreja. Por quê? Porque a partir do século XI a igreja ela começa a tomar uma série de medidas, tá, para tentar fortalecer a sua concepção de mundo, né? Ela tenta tomar algumas medidas que vão tentar fortalecer, na verdade, os seus próprios dogmas. Só que eu costumo dizer que isso é meio que um tiro nos pés. Por quê? Porque a partir do século XI, a Igreja Católica, o clero católico, começa a promover as famosas cruzadas. Isso é muito importante para entender o declínio do feudalismo. Por que as cruzadas? Cruzadas são, de uma maneira bem prática, para que todo mundo entenda, são as campanhas religiosas para tentar reconquistar Jerusalém, né, que é a Terra Santa, que no século XI estava nas mãos dos árabes, né, estava nas mãos dos muçulmanos, na verdade. Mas foram várias cruzadas, mais de uma cruzada, na verdade. Tem gente que vai falar de 6, tem gente que vai falar de 9 cruzadas, tem gente que vai falar de 11 cruzadas, porque as primeiras cruzadas foram justamente para a Igreja Católica atravessar o mar Mediterrâneo e tentar chegar até Jerusalém, lá no Oriente, para tentar reconquistá-la, né? Reconquistar a cidade sagrada, né? E outras cruzadas foram para expulsar muçulmanos que viviam na Europa, entre outras coisas. Tem até um filme que fala sobre isso, que chama Cruzadas, né? Se eu não me engano, não sei se é de 2004, é um filme. Minha opinião, o filme não é muito bom, mas se eu não me engano ele conta a história da Segunda Cruzada. Não é muito bom porque o filme é chatinho, né? Assim, pelo menos parece que ele vai ter um ritmo, mas no final não. Mas
se eu não me engano, é a Segunda Cruzada, quando os católicos vão tentar derrotar lá o Saladino, né, um árabe, né, chamado Saladino e tal. Mas fica a dica aí para quem quiser procurar esse filme, para quem ainda não assistiu. Por que as cruzadas? Logo, uma atitude que a Igreja Católica vai ter de aumentar o seu poder, por que que isso faz com que ela perca poder, com que o feudalismo comece a entrar em declínio? Justamente porque a promoção para que ela fizesse, para que todos, a população da Europa como um todo, né, primeiro os nobres, os cavaleiros, depois lá para frente a gente vai ter os camponeses também partindo para as cruzadas. A promoção que ela faz é, uma das promoções é a busca pela salvação. Se você for lá ajudar a Deus, se você for ajudar a Igreja Católica, se você for ajudar o clero, em nome de Deus, você vai conseguir a sua salvação. Então vamos para lá. Por isso que tem a gente dá o nome cruzadas, né? Porque eram soldados que iam com a cruz, né? Em nome de Deus, em nome da Igreja Católica, tentar tirar os muçulmanos ali de Jerusalém, reconquistar Jerusalém. E aí você tem interesses, né, diferentes dentro dessa cruzada. A Igreja Católica vai para aumentar o seu poder, a nobreza ela vai para aumentar também as suas terras, o seu poder e conseguir a salvação, e os camponeses vão porque eles também querem a salvação, aquela parcela excluída da sociedade, a base que faz tudo funcionar na Idade Média, às custas do seu trabalho, né? Ela quer a salvação também. Mas entre outras coisas também você tem até a Igreja Católica promovendo, né, para as pessoas, para aqueles antigos camponeses, se você for, a sua família ganha um pedaço de terra na Europa, né? Se você for, além da salvação, a sua família ganha um pedaço de terra, a vida sua vai mudar, né? Por isso que eu digo que a Igreja Católica ela dá um tiro nos próprios pés, porque muitos camponeses que, ao irem para as cruzadas, quando eles retornavam, eles já tinham, por exemplo, uma vida que seria um pouco independente do feudo, daquele sistema. Eles já começam a ganhar seus pequenos pedaços de terra. Mas o que é mais importante saber é que as cruzadas, dando certo ou não, elas são consideradas um fracasso para o clero, tá? Porque eles reconquistaram Jerusalém, mas depois perderam de novo. E o que acontece? O mais importante saber é que essas idas, né, do século XI, né, para frente, para o Oriente, para tentar reconquistar Jerusalém, abriram caminho, né, abriram rotas comerciais, né, as pessoas começaram, a Europa começou a descobrir que existe um mundo muito além do que se imaginava, né? Começaram a abrir rotas comerciais, começaram a conhecer, né? Começaram a ver outras religiões, outras tecnologias. Então aquele sujeito, né? Aquele, o que a gente pode dizer, aquele homenzinho que vivia trabalhando no campo na Europa durante muitos anos, que ele achava que a vida era só ali, que ele tinha que obedecer tudo que a igreja falava, agora ele está indo pelo clero. Só que ele está vendo que o mundo é muito maior. Esse homenzinho descobre que o mundo é muito maior do que ele acreditava antes. O que aconteceu? Ele começa a ter acesso ao conhecimento. Como eu já falei para vocês, conhecer é se libertar. Então a Idade Média ela começa a se modificar. O feudalismo começa a entrar em declínio a partir do momento que o ser humano começa a conhecer. Então as cruzadas elas são para fortalecer o clero católico, mas na verdade no fundo ela começa a enfraquecê-lo, porque as pessoas começaram a ter acesso ao que o clero não queria que eles tivessem antes. O conhecimento. Foco agora nesses trabalhadores, retornando para a Europa após as cruzadas, já com conhecimento muito mais amplo. O que eles começam a fazer? Eles começam a ter um conhecimento de tecnologia maior, eles começam a ter um conhecimento linguístico muito maior. O que eles começam a fazer? Eles começam a abandonar os feudos e a viver em pequenos grupos urbanos, onde eles vão montar as primeiras cidades medievais. As primeiras cidades medievais que também vão contribuir com o fim dessa Idade Média. Então, aquele antigo servo, agora ele tem uma vida independente dentro dessas cidades. E essas cidades a gente vai dar o nome de burgos. Por que burgos? Burgos, você pode ter várias traduções, significados, mas no geral são fortalezas, né? Cidades muradas, né? Você pode ter vários exemplos de fortalezas, cidades muradas, mas eles começam a viver dentro de cidades que são cercadas por muros. Por quê? Nós estamos agora vivendo longe do feudo, estamos vivendo nessa cidade, só que lembra que é o feudo que dá a proteção? É o feudo que dava a proteção para o camponês? Dentro da cidade ele não tem essa proteção. A cidade não tem uma cavalaria, não tem um exército. Então eles cercam as cidades por proteção. Que se busca, uma das principais características, né, é a busca por proteção, então eles estão cercando essas cidades, que a gente vai dar o nome de burgo. E quem vive no burgo
Os burgueses. Quem estão vivendo nesses burgos são os burgueses antigos camponeses que trabalhavam duro lá no feudo. Grande parte deles agora vivem dentro desses burgos. Está surgindo uma classe social. Estamos saindo da relação de castas pela origem, né? Que você lembra que a relação de castas era posição social definida pela origem, agora a gente está entrando na classe. Então o feudo continua ali, e está surgindo uma classe agora que é a burguesia. Lógico que uma vida independente do feudo, essa burguesia começa a produzir mais, a tecnologia aflora dentro desse burgo. Então viver nesse burgo é muito mais interessante do que aquela vida pequena que se tinha dentro do feudo. Então o que as pessoas começam a fazer, as pessoas que estão ali dentro do burgo? Começam a plantar, sobreviver, trocar, só que as terras são pequenas. Um burgo, uma pequena propriedade dentro do burgo, ela não consegue ser autossuficiente como é um feudo todo. Então eles começam a fazer o quê? Eu produzo alface, o meu vizinho produz arroz. A gente troca, né? A gente troca e a gente consegue ter uma alimentação mais completa. Outros começam, falam assim, meu negócio não é alimentação, eu vou produzir calçados, né? Vou produzir sapato, sou alfaiate, vou costurar, né? O que acontece? Começa a surgir um comércio ali no meio, né? Porque primeiro vai na base da troca dentro do burgo, uma vida independente do feudo, nesse sentido, começa-se a trocar, depois começa a falar, vamos dar valor. Começa a surgir a moeda e começa a surgir o comércio. Então o burgo está muito mais avançado do que o feudo. E aí surgem as corporações de ofício, que são associações formadas por artesãos, que vão regulamentar todo esse trabalho dos artesãos dentro dos burgos, dentro das cidades medievais, tá? As corporações de ofícios tinham lá a sua hierarquia, né? Você tinha um mestre, que era o dono, né? O grande burguês. Você tinha um oficial, que era o cara empenhado em saber tudo sobre aquele processo. Você tinha os aprendizes. Ou seja, o que é importante saber? Tá vendo essa transformação que eu falei para vocês no começo do vídeo? Tá acontecendo. É rápida? Não, é lenta, é do século XI ao século XV, mas está acontecendo. O feudalismo começa a ser deixado de lado. É como se a gente começasse a viver já um capitalismo dentro da Idade Média. É como se dentro da Idade Média a gente vivesse agora dois modos de produção. O que sempre teve lá, que é o feudalismo, que está na área rural, e dentro da cidade começa a surgir o capitalismo. Uma hora esse capitalismo vai ser maior do que o feudalismo e esse feudalismo vai acabar. Isso é importante saber. Processo de transformação. E mais, gente, muito mais. O próprio feudo, né? Vendo essa cidade se modernizando, o próprio feudo começa a tentar se modernizar também. Então as técnicas agrícolas que surgem no burgo começam a também crescer dentro do feudo, né? Então assim, no feudo começa a se produzir muito mais do que se produzia antes. As ferramentas, né, a tecnologia agrícola começa a se desenvolver. E o que sugere? Isso gera uma maior produção até mesmo dentro do feudo. E gerando uma maior produção, gera o quê? O feudo começa a deixar de ser um pouco autossuficiente, né? Começa a parar de trabalhar só com a questão da agricultura de subsistência e ele começa a ter o seu excedente agrícola. Quando você tem um excedente agrícola, o que é que você faz com ele? Você vende. Ou seja, o feudo está começando a entrar também na onda do comércio, né? Olha só a transformação da Europa surgindo. O que mais que acontece nesse período? A população europeia começa a aumentar. É lógico, né? Você tem as pessoas vivendo agora mais juntas, as pessoas estão começando agora a crescer na questão do conhecimento. A população da Europa vai aumentando. Mas com a população da Europa aumentando também surgem as epidemias, né? Até mesmo porque dizem que grande parte dessas epidemias vieram com as viagens, né, para as cruzadas, né? E aí a principal aí vai ser a famosa peste negra, né? A peste negra que assolou a Europa e matou cerca de 1/3 da população europeia. Até já fiz um vídeo, segundo vídeo do canal, fiz um vídeo aqui, deixa o link aqui na descrição, um vídeo mais descontraído explicando a importância dos gatos, né? Que antes eles eram tidos como animais do demônio pelo clero católico, aí eles começaram a ser utilizados para poder caçar os ratos. Por que os ratos? Porque a peste negra, dizem, né, que a origem dela vem de uma pulga hospedeira que se instala lá no roedor e esse roedor em contato com os seres humanos acaba espalhando essa doença, né? Aí você tem várias coisas que vão falar por que peste negra, porque deixava a pele com manchas negras. Tem gente que vai falar que era a própria Igreja Católica falando que era um castigo, né? Que isso aí que é uma peste, porque isso é um castigo divino, porque vocês estão rompendo com o nosso passado feudal, né? E o que vai acontecer? O feudalismo vai acabar. O burgo, a sociedade do comércio, está ficando muito mais forte. Mas e aí? Em todo lugar? Não, alguns lugares continuou ainda um processo muito parecido. A França foi mais ou menos até o século XVIII com um modelo muito próximo do que era o feudalismo.
A própria Rússia até o século XX, né? Tem muita gente que vai falar que a Rússia, antes da Revolução Russa, ela era um modelo que a gente vai chamar de semi-feudal. Mas, no geral, a Europa começa a se transformar. E é aí que esses feudos eles começam a se desfazer, mas vai entrar em cena os antigos reis, tá? Porque a Europa era formada por reinos onde você tinha vários feudos. Esses reis que viviam ali, eles não tinham tanta representatividade como tinha o senhor feudal, que tinha um controle da produção. O rei, ele era basicamente, antigamente, uma figura simbólica. Ele era dono de um reino, né? Ele era o monarca ali e tal, mas ele não tinha tanta representatividade, porque as coisas funcionavam mesmo dentro do feudo. Esses antigos reis, eles começam a falar, tá na hora da gente começar a aparecer para essa sociedade, porque o feudo está acabando, a sociedade está se transformando, então esses reis começam a tentar modificar, né, o seu panorama. O que eles fazem? Eles começam a fazer acordos com essa burguesia crescente que está dentro dos burgos, né? Então você vai ter vários reinos que vão fazer acordos com a burguesia para tentar formar um acordo, né? Um acordo onde a gente vai ter a formação dos países, dos estados nacionais modernos. Esse rei fala, olha burguesia, vocês estão crescendo, mas vocês ainda estão dentro do meu reino. Vocês têm o poder da economia, vocês têm o poder da produção, o feudo já era, só que vocês ainda estão dentro do meu reino. O que a gente pode fazer? E a burguesia diz, ó, a gente regulamenta tudo, a gente começa a viver agora dentro de uma espécie de um reino mais formal, né? Vamos formar aqui o que a gente vai conhecer como Estado Nacional, né? Então a burguesia entra em acordo com esses antigos reis e começa a formar os Estados Nacionais modernos, que hoje a gente vai chamar aí também de países, né? Então o que acontece? O feudo caiu, tá? A gente esquece o feudo por enquanto. A burguesia dá o poder da economia e o rei dá o poder da administração. Então, a administração do rei com a economia da burguesia, o rei fala o quê? Vamos agora formalizar um Estado Nacional, não existem mais regiões, acabou o feudalismo, agora somos países, Estados Nacionais. Muitos Estados Nacionais, para que fique claro para todo mundo, são feitos através de guerra, são feitos através de casamentos. Então o exemplo que eu acho que é mais interessante de se dar são reinos que se juntaram para formar o Estado Nacional moderno, como foi o caso do Reino de Castela e o Reino de Aragão, na Espanha, né, que formaram o Reino da Espanha, né, que são chamados Isabel de Castela e Fernando de Aragão, formaram o país, né, o que a gente conhece hoje como Espanha, o início de tudo isso que a gente tem lá na Espanha. E eles são chamados aí de reis católicos, porque foram unidos pela Igreja Católica para tentar salvar, tá? Porque ficar na situação que se tinha antes não tinha como mais, né? Então eles tiveram a burguesia ali e tal, eles cobravam impostos da burguesia, né? Mas o que o rei pode fazer por essa burguesia, já que é ela que está crescendo muito aí? O rei estabelece leis, regras que podem beneficiar essa burguesia. Entre essas leis, nós temos a unidade monetária. A unidade monetária, onde agora nós vamos estabelecer uma moeda específica agora do nosso Estado Nacional que vai beneficiar a vocês. Agora vocês trabalham com a ideia de uma moeda única, né? Aqui no nosso Estado Nacional. Então vocês vão ter tudo regulamentado para poder crescer. Só que o rei também vai cobrar impostos. Lógico, porque ele também não está ali brincando, então ele vai cobrar impostos dessa burguesia. Uma coisa muito importante que é que quando a gente fala da formação dos Estados Nacionais modernos, que é a aliança entre o rei com a administração e as leis, né, dessa nação com a burguesia, com essa economia, parece que eles são amigos, vamos nos unir. Não, tá, gente? Eles se aturam. Tá? Eles vão dar início à Idade Moderna, mas eles estão se aturando e depois eles começam a fazer guerra entre eles. O dia que a burguesia conseguir derrotar o rei, que ela não aguentar mais essa cobrança de impostos, essas leis abusivas que o rei vai fazer daqui para frente, a gente vai dar o fim à Idade Moderna e vai começar a Idade Contemporânea. Vai ser quando vão acabar as monarquias absolutistas, temas da nossa próxima aula, inclusive, as monarquias absolutistas. Então guardem lá. O que é necessário então para se ter características necessárias para se ter um Estado Nacional moderno? Você precisa ter o rei com a administração, o povo, né? Mas dentro desse povo você tem a burguesia, né, que vai fazer as finanças, né, fazer o Estado Nacional crescer economicamente. Você precisa ter unidade monetária, você precisa ter uma língua, né, eles precisam ser ligados a laços culturais, precisa ter uma língua para se ensinar naquele país, naquele Estado Nacional. Você precisa ter, o que mais? Um exército profissional. Você precisa ter um exército profissional. Agora não é um exército, não é aquela cavalaria feudal, aquela cavalaria medieval. Agora você tem um exército mesmo.
E você precisa ter o quê? Você precisa ter uma unidade territorial, limites territoriais para falar, aqui é um país. Não se torna, não é mais um reino como cheio de feudos, aqui é um país onde existem leis, né? E tudo isso, é claro, como eu falei para vocês, leis. Que não se tinha antes na Idade Média. O que se tinha, na verdade, era a influência dos dogmas católicos, mas não tinha leis. Agora a gente está falando de uma centralização administrativa. Então lembre-se, gente, o processo de transformação ele é lento, ele não é rápido, ele é lento, porque falando assim parece que ele aconteceu, né? Mas ele foi lento e tudo começou ali quando a própria Igreja Católica tentou aumentar o seu poder com as cruzadas. A transformação, a mentalidade das pessoas começou a mudar e um ponto extremamente importante, o comércio, o ser humano, ele se viu apto a criar e ele se viu apto a crescer, né? A gente começa a sair daquela ideia de sociedade de castas, de posição social definida pela origem, pelo seu nascimento, e começa a entrar numa sociedade de classes. A burguesia começa a crescer nesse processo todo, né? Então lembre-se, o comércio, ele acaba transformando a Idade Média com laços capitalistas. O capitalismo começa a surgir ali, o comércio, a moeda começam a surgir dentro dessas cidades, né? E o feudalismo começa a cair. Esses são os principais fatores que fizeram com que o feudalismo acabasse. Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um exercício extremamente interessante, um exercício que eu gosto muito, questão do Enem de 2011. Vamos ver aqui quem consegue acertar essa questão depois dessa nossa aula. Tá lá, gente, questão Enem 2011. Se a mania de fechar, verdadeiro hábitos da mentalidade medieval, nascido talvez de um profundo sentimento de insegurança, estava difundida no mundo rural, estava do mesmo modo no meio urbano, pois que uma das características da cidade era de ser limitada por portas e por uma muralha, que são os burgos, né? A gente está falando que o feudo, ele tinha como uma das finalidades para os camponeses a proteção, né? A ideia de se fechar as portas, lembra que a gente já falou bastante sobre isso, né? Que a proteção na Idade Média era muito importante. As cidades inicialmente cresceram com muralhas, né? Justamente por conta de proteção, que eles não tinham um exército, né? Então eles poderiam viver saques, entre outras coisas. Mas vamos lá, vamos seguir no exercício aqui. As práticas e os usos das muralhas sofreram importantes mudanças no final da Idade Média, quando elas assumiram a função de postos de passagem ou pórticos. Este processo está diretamente relacionado com... Então, está falando assim que nas cidades a prática da muralha, inicialmente ela era por proteção, mas depois essa prática da muralha ela se transformou. Então o exercício quer saber, esse processo de transformação se deve a quê? Alternativa A, o crescimento das atividades comerciais e urbanas. Alternativa B, a migração de camponeses e artesãos. Alternativa C, a expansão dos parques industriais e fabris. Alternativa D, o aumento do número de castelos e feudos. Alternativa E, a contenção das epidemias e doenças. Tempo aí para responder. O que vocês acham? Qual que é a resposta certa? Pararam? Pensaram? Alternativa certa A, o crescimento das atividades comerciais e urbanas. Sim, gente, se inicialmente as muralhas nas cidades eram dadas justamente por conta de proteção, logo depois a gente vai ter o crescimento das atividades comerciais e urbanas, porque as cidades se tornaram locais de passagem dentro dos reinos também. Então se cobravam para entrar nas cidades, para se passar para uma outra região. Por que essa é a alternativa certa? Porque a gente está agora vivendo num período de crescente inicial capitalismo através do comércio. Eu deixo você passar, mas você me paga, você gera lucro para mim. Então é importante saber isso. Por isso que eu coloquei esse exercício aqui para vocês. Entender a história como processo de transformação. A concepção muda. A cidade também, a muralha da cidade serve para... tem que pagar passagem. Agora nós estamos querendo é lucro, a gente não quer outra coisa senão um lucro, tá? Estamos vivendo um modo inicial capitalista. Então, alternativa A. Gente, espero que vocês tenham gostado. Esse tema que muita gente tem dúvida, eu espero ter esclarecido as dúvidas. Se vocês gostaram, curtem, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Deixe aqui os comentários elogiando, criticando, ou se tem dúvidas, se possível a gente faz aí um vídeo respondendo as dúvidas aí que ficaram para trás aí, ok?
Bom, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo do Parabólica e também na próxima aula, sexta-feira da semana que vem, aqui do Parabólica, do nosso curso de História para o Enem. Um grande abraço e tchau!